Então vamos lá, quem pediu? Gabriel. Então, Gabriel, pô, você tá muito, muito, muito bem vendido no Eurodólar. Você vendeu quando saiu do caixote, né? Você falou 0,21, 0,21 e 21, você tá bem na foto pra cacete, né? E, bom, aquilo que eu falei ontem, ele atingiu o alvo de 161,8 aqui no 1,15 teria sido ideal se tivesse zerado já, né? Zerado, que era alvo final de FIBO, tá? Você deve ter acompanhado aqui os estudos aqui do Eurodólar nos meus programas. Aqui era o ponto de ter zerado final, tá? E não é porque é gráfico do canhoto, não. Porque esse estudo já está aqui há bastante tempo, tá? Bastante tempo. Muito antes de ter atingido esse alvo. Então aqui era ponto de zeragem, né? E ontem eu comentei que estava fazendo bandeira de alta. Já há alguns dias eu falei que estava fazendo bandeira de alta o Eurodólar e bandeira de baixa o dólar index, né? Que já os dois têm uma correlação gigantesca porque o Eurodólar é a principal moeda na cesta de moedas do dólar index, né? É o euro, iene, libra, franco suíço, coroa sueca e dólar canadense. Só que eu falei que ontem tudo podia mudar com o Fed, né? E esses 4 aumentos de juros no Fed, você viu que o euro já sentiu, né? Já sentiu. E dólar index, ó, subindo forte. Ó. Então a bandeira de baixo do dólar index ainda está rolando, ainda pode ser uma bandeira, mas hoje o mercado já... Ontem o mercado reagiu mal no início, por conta das 4 altas, né, anunciadas pelo Fed, mas depois o discurso aí moderado aí do Jeremy Powell deu uma aliviada no mercado, mas hoje eu acho que eles já estão pensando novamente, parando para pensar bem, e dólar segue subindo no mundo, tá? Dólar segue subindo no mundo. Aqui a gente, eu acho que está caindo por essa pressão, esse medo aí do Banco Central, que ontem entrou com a sua bazuca, né, no estilo Hank Paulson em 2008. Não adianta ter uma bazuca se não usá-la, né? E o Banco Central tem uma bazuca em termos de reservas, etc. Independente se politicamente ou estrategicamente faz sentido usar reservas e tudo mais, mas o Banco Central, pelo menos, se vai usar ou não, são os 500, mas ele anunciou que vai usar. Se tiver que comprar, se tiver que entrar sair dos swaps e botar a venda dólar da reserva, vai botar. Enfim, que não vai deixar o dólar subir. A mensagem está clara. Porque hoje era para a gente estar acompanhando o dólar index. Então, sugestão, você que está comprado aí no euro, vendido no euro, fica de olho com essa bandeira aqui, bicho. Se eu romper essa bandeira, ele vai continuar subindo mais. Você vai devolver mais da metade do seu ganho. Ó, tá perdendo a bandeira. Então, show de bola. O alvo aqui é de novo 1,15, se fechar assim. Agora é só ficar atento, que aí sim, se vier no 1,15 de novo, dá uma segurada para ver se perde, porque aí a gente pode ter um movimento mais brutal para baixo, né? Momentaneamente não, né? O dólar continua se valorizando aqui em relação ao euro. Tá? E não é só em relação ao euro, não. Também em relação à libra, franco suíço, dólar canadense, coroa sueca. Só está perdendo um pouco para o iene. Tá? Mas ele se valoriza em relação às principais moedas. Se valorizando bem mais em relação ao euro. Tá? Moedas emergentes. Talvez aqui tenha explicação por que a gente está caindo. Ó. Moedas emergentes. Talvez isso aqui seja resultado também da questão do Banco Central Europeu, que manteve a taxa de juros, tá? Então isso pressiona, desvaloriza as moedas do euro. Né? Apesar do iene, que não faz parte do euro, não entra, e franco suíço, dólar canadense também não entra, né? Coroa sueca, na verdade, falei besteira, né? O euro é só mesmo euro, óbvio, as outras moedas não são euro, que estão na cesta. Mas ali naquela região europeia, todas as moedas europeias se desvalorizando, com exceção do iene, então. Pode ser isso. Há uma coisa ligada ao Banco Central, porque as emergentes, ó, estão retificando o que eu falei, nosso dólar está caindo, talvez não seja por conta de medo do Banco Central, não. Os emergentes estão caindo. Lira turca caindo, rublo russo caindo, a rúpia indiana, pô, subindo 0,04, merreca, peso mexicano caindo, tá? Depois eu vou botar aqui o rand sul-africano que eu apaguei. Esqueci qual é o código do rand. Tá?
Então é uma coisa mais ligada à Europa mesmo. Não só o euro, mas a Europa. Todas as moedas europeias se desvalorizando em relação ao dólar. Beleza? Então o nosso dólar está num grande caixotão, tá? Desde o dia 11. Um grande caixotão. O Banco Central está conseguindo segurar o dólar aqui. Estamos falando aqui, ó, de 37,39 a 36,79, ó. Vamos arredondar 40 para 80, 60 pontos aqui de range. Então a gente já pode trabalhar trend range nesses trechos aqui, né? Já pode não, já deveríamos estar trabalhando no trend range aqui desse trecho, dessa região 37. Vou até botar números redondos aqui. 36,80 e 37,40, né? Praticamente já estava lá. Nossa. Ele me pegou, né? E ó, aquela queda de ontem. Lembra que eu falei do cu da mosca, que era 161,8 daquele pivô que eu montei para vocês de manhã? Não só o pivô aqui de 161,8, mas o pivô maior, que aí eu já não tinha marcado, de 100% desse aqui, né? Que foi realmente o relevante, que foi a bandeirinha de baixa. Ó. Aquela bandeirinha que vocês entraram, ó. Se eu pegar o fundo dela, ó, projetar... Perdão, 100% não, 61,8, ó. 61,8 para baixo foi o alvo de ontem. E outra coisa interessante que eu fiz agora de noite, a LTB que eu tracei foi a linha de retorno também 2 vezes, ó. Então aqui era um ponto de suporte espetacular. Ainda bem que vocês entraram só pelo FIBO mesmo de 161,8, que é esse aqui, ó. Deixa eu botar a lupa amarela aqui, senão vocês não veem direito. Abriu Bovespa. Tá? Então tá aqui, ó, a linha de retorno aqui ontem. Foi suporte duplo, né? Ou triplo, né? Se a gente considerar 2 fibos. 2 arranjos de fibra. Na verdade, o mesmo fibo, né? 61,8 daqui, 161,8 daqui. Linha de retorno. Aqui foi puta suportão, cu de mosca mesmo. Tá? E agora eu já ajustei o fibo para as retrações, tá? De qualquer maneira, a gente já tem uma projeção. Pegando aqui essa retração, já serve também como projeção de um pivô de alta que foi confirmado na abertura de hoje, tá? Que dá como primeiro alvo o topo de ontem e que se romper a gente projeta 100%, já que a gente tem também uma possibilidade disso aqui ter sido uma bandeirinha de alta. Oh meu Deus, tô mal ainda, não aguento mais essa gripe desde segunda. Bom, já que estamos aqui, deixa eu botar a VWAP. E as BBs, né? Igual o Profit. Então, para quem gosta de operar rompimento de VWAP, ó, e a média de 20 é acima dela, o rompimento aqui dessa maximazinha pode dar uma entrada bacana, galera. Com um stopzinho um pouco abaixo da VWAP, tá? Ó, tá indo. E a banda se abrir ajuda mais ainda. Vamos ver. Como é que fecha esse candle. É importante que não fechar, ainda mais tratando de VWAP.
Não, não tem triângulo índice não. O Ibov abriu, vamos dar uma olhada naquele estudo de ontem. Deixa eu até trocar isso aqui por um triângulo de fato, né? Ontem eu fiz um estudo à noite. Eu falei que eu ia ficar de fora das redes sociais alguns dias, porque ontem me atrapalhou bastante aquela injeção de saco lá no grupo de Bitcoin. Me atrapalhou e de certa maneira acaba atrapalhando vocês, né? Porque eu acabo perdendo energia e foco para ficar respondendo vagabundo. Então, vou tirar uns dias aí de férias de Facebook, mas eu publiquei um estudo ontem no Facebook, tá? Aonde, ó, aqui tem esse fundo importante, mas eu ajustei direitinho a projeção aqui da simetria, ó, eu tava usando aqui como retração, tá? Como retração. Mas aí eu fui ver em termos de simetria, ó. Em termos de simetria, pegando certinho aqui, ao invés de botar aqui nesse fundo o alvo, botar nesse fundo o alvo não, botar o 0 e o 100 aqui no fundo e topo, eu botar aqui o 0 e o 61.8 aqui, 61.8 não, 50 aqui, para fazer a projeção. E aí bateu certinho, cu de mosca, a mínima de ontem. Até um pouco acima do suporte que a galera do sell side aí tá alvoroçada dando compra, né? Ou sinalizando que pode virar o mercado, etc. Por conta de chegar nesse fundo aqui. É capaz de nem chegar lá, tá? Tem uma diferença aí pequena, mas é capaz de nem chegar lá. Por conta aqui dessa simetria. Deixa eu arrumar a simetria direitinho, que estava dando 71,080, que está 71,180, 100 pontos a mais. É porque eu passei um pouquinho aqui da sombra. Pronto, ó. 71,080, 0,90. Foi a mínima de ontem. Então, para quem vocês me acompanham, vocês sabem quanto o Fibonacci tem sido uma mãe para a gente. Então aqui pode ser realmente um fundo, tá? Foda que no TradingView não tem OBV. Mas eu olho aqui no Profit. Tem um Advanced Breakdown aqui nesse fundo, tá? No Profit. O OBV tá perdendo esse fundo aqui. Pode ser um Advanced Breakdown. E a gente perder esse fundo de novo. Tá? Mas até aí tudo bem. A gente não vai comprar esse fundo como a gente faz em Day Trade no Ibov. Né? Isso aqui é só uma orientação para o mercado. Ou seja, para swing trade tem que esperar o pivô tem que esperar o pivôzinho de alta, pelo menos nos 60 minutos, tá? Apressado come cru. E come tanto cru, ó, que perdemos a VWAP, olha só. Tá vendo como é que não tem que esperar o candle fechar? Isso é o padrão repente de candles que eu falo sempre. Tem que esperar o candle fechar. Então, aparentemente, está entrando também em consolidação o Ibov agora, tá? Ibov não, o índice. Então, bunda na parede, ninguém faz nada, tá? Vamos ver os yields aqui americanos, 10 anos. Deixou uma sombra, o spinning top ali nos 3% e recuando hoje. Alemanha, as ações subindo, né, depois do Banco Central segurar os juros em zero. Então aquela bandeira de baixo, ó, todas as bandeiras com essas ações de Fed estão sendo anuladas, tá? Vamos esperar o final do dia antes de apagar elas. China já fechou querendo perder aquele suporte, mas não perdeu ainda. A gente está de olho pelos impactos que isso pode trazer para a nossa bolsa através das commodities. Brent ainda está um pouco indefinido aqui, mas com possibilidade de vir perder este fundo, tá? Porque o WTI está num padrãozinho de bandeira, né, para perder também. Vamos ver
Regressão à média. Ó, ajustando aqui para a sombrinha. Vamos ver se aqui vai ser uma bandeira. Toda pinta de bandeira de queda isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Mastro, bandeira de queda, né? Esse andando de lado aí, vamos ver. Então a gente está realmente com um cenário ruim para a gente, para nossa bolsa, né? Petróleo com possibilidade de cair, dólar com possibilidade de subir. E que mais? Dólar, o SP à vista, né, que abre daqui a pouco. Corrigiu ontem, bem naquela região dos 2.800, tá? Mas de qualquer... Opa, esse fibra aqui tá errado. De qualquer maneira, ó, a gente tem... Deixa eu mexer aqui, peraí. O alvo do pivô estava bem perto do topo histórico, praticamente no topo histórico, né? Aí seria um lugar legal, excelente para ter um topo duplo, tá? Como foi em 2008. Mas talvez não sei se chega lá não, né? Com essa questão dos juros, ó, segurando os 2.800. Vamos ver hoje, a abertura de hoje. Tá positivo, 0,28, né? Mas ontem caiu 0,40. Por todos os estudos que eu fiz ontem com esse reset que eu dei aqui na máquina foram perdidos. Que eu saiba, o TradingView ele atualizava os estudos de tempos em tempos, né? Não sei por que não atualizou. E aí uma coisa, bom, que tinha de diferente que eu tinha feito à noite que eu perdi, aqui no Dow Jones, por exemplo, é isso aqui, ó. Apesar de a gente estar numa LTA longa, aquela que vem em 2016, isso aqui pode ser uma bandeirona de baixa no Dow Jones, tá? E aí temos ali alvo nos 20 mil pontos, se perder essa bandeirona. Pivôzão de baixa. Tá? Pivôzão de baixa aqui. E o Dow Jones Transportes rompeu para cima esse caixote, tá? Vamos ver. Tá bem definido agora no curto prazo, no curtíssimo prazo, para que lado vai as bolsas americanas, tá? Essa questão do Fed, vamos esperar ver o impacto hoje, amanhã, para a semana que vem, para a gente reavaliar isso tudo, tá? Ó, e o índice voltou para cima da VWAP. Mercado volátil aqui, hein? Cuidado, galera. Voltou bacana com força, hein, galera? Puta do martelão e puta, agora tá indo, hein? Eu não sei se eles entraram, mas era pergunta. Era talvez uma entrada em Pablito se não tivesse um stop tão grande, né? Não, mas foi embora. Com gap up e tudo, ó. Deixou gap de alta aqui, ó. Boa pressão. Nossa, Gabriel, o Dow Jones influencia o mundo inteiro. A SP500, a Bolsa Americana influencia o mundo inteiro, né? Influencia o mundo inteiro. Lá se espirrar que a gente pega a pneumonia. Famoso ditado da selva. Dúvida conceitual. Numa ação que determina o movimento do preço é a briga entre touros e ursos, ok? No índice, que determina o movimento. O índice é um espelho das ações da bolsa, seu valor deveria seguir isso. Mas como os grandes players operam índice, eles também conseguem impactar e levar o preço com suas operações. Então, teoricamente, os tubas poderiam operar índice de tal forma que o preço perdesse a relação com os cestos de ações. Você explicou, entendi certinho, o Cassiano. Pergunta excelente. Na verdade, existe uma discussão se o índice seria a cauda do cachorro e as ações do cachorro. Quem balança quem, né? Aconteceu uma crise, o maior crash da história americana em termos de queda percentual, aconteceu em outubro de 1987, tá? Foi um dia que a bolsa americana caiu 22,6%. Foi a maior queda na história em termos de percentuais, tá? A maior queda em pontos a gente teve agora em fevereiro,
mas não foi uma queda percentual tão grande. A maior queda percentual foi mesmo essa de outubro de 87, se não me engano foi uma segunda-feira, uma Black Monday. E o que aconteceu em 87, né? Daí, inclusive, que criaram o circuit breaker, para que isso não acontecesse de novo. O que aconteceu em 87? Alguns anos atrás, tinham sido criados justamente os contratos futuros de SP500. Os contratos de SP500 futuros foram os primeiros contratos de índices futuros criados na história. Na verdade, a CME, a Bolsa de Chicago, onde hoje se negocia o SP500, hoje não, desde o início, se negocia o SP500 futuro, ela teve a ideia de criar esse ativo financeiro para especulação e para hedge de carteira de ações. Inicialmente, a CME procurou a Dow Jones & Co., que é a proprietária dos direitos do índice Dow Jones, né, criado por Charles Dow em 1884. E aí, o pessoal acho que não entendeu direito a ideia, né? O pessoal estava acostumado que não, contratos futuros é para commodities, né? Commodities e outros ativos, né? Pô, especular índice, né? O SP500 só abriu a porteira desse tipo de especulação, né? Depois se criou VIX, né? Especular em cima da volatilidade, blá blá blá. Que foi até os dois fundos do Credit Suisse que quebraram em fevereiro com aquela queda que a gente teve agora. E aí, Dow Jones não aceitou, e aí eles foram na Standard & Poor's e explicaram e conseguiram os direitos, né? Pagando royalties, obviamente, de criar um contrato baseado no SP500. Logo depois, se não me engano, um Nobel de Economia, né, criou um modelo matemático automatizado no seguinte sentido: bom, a bolsa está subindo, se ela começa a cair, a gente vende índice. Por quê? Porque o que a bolsa cair, a gente ganha no índice. Inclusive, foi isso que eu ensinei vocês na aula de hedge. A bolsa caiu, vende índice, você trava suas perdas. O que você perder no valor de ações, você ganha com a queda do índice que está vendido. Eu sei que essa época também coincidiu justamente com os computadores começarem a se proliferar em todas as mesas de qualquer lugar, de escritórios, de casas da gente, enfim, né? O IBM PC, se eu não me engano, ele é de 1981, mas era aquela coisa tosca. Nessa época, 86, 87, já tínhamos aí monitores coloridos, 386, etc. Então, máquinas com poder de processamento fabuloso, né? Hoje, perto das nossas, qualquer celular vendido aí na 25 de março tem mais processamento que um 386 daquela época. Naquela época era um processamento colossal, para você ter ideia, um processamento de real time que os computadores grandes não tinham. Você fazia um processamento em batch, né? Para processar folha de pagamento, grandes volumes de dados. Então, realmente, a Intel foi uma revolução. E aí começaram a se criar muitos robôs, todo mundo começou a se automatizar mercado financeiro, ações, bolsa, com índice, né? No sentido de, putz, achamos santo grau, nunca mais vamos perder dinheiro. E aí teve justamente, se não me engano, um aumento de taxa de juros do Fed além do esperado, e aí a bolsa caiu, ponto, os robôs saíram vendendo índice. Aí com isso, com a venda dos índices, as ações caíam mais. E aí o robô vendia mais índice, aí as ações caíam mais, o robô vendia mais índice. Aí, pronto, então um ciclo vicioso e o resto é história. A bolsa caiu naquele dia 22,6%, a maior queda em percentual, a maior destruição assim, no único dia de riqueza. Como o mercado não estava tendo esse baixo, não havia nenhuma disfunção aí fundamentalista, ela se recuperou depois rapidamente. Mas deixou isso na história, né? Circuit breaker, enfim. Então, respondendo a pergunta, tem influência no SP500 futuro, sim, em todas as bolsas, inclusive na americana, mas existe também todo o trabalho aí que hoje se faz com mais cuidado em cima de SP500 com as ações, de fazer arbitragem, etc. Então, eu acho que para uma análise de mais médio e longo prazo é a cesta de ações. Por curto prazo, os futuros acabam tendo uma influência no movimento de curtíssimo prazo, mas o movimento maior é a cesta, tá? É o índice à vista, sempre. Entendido? Nossa, eu tô muito mal. Não aguento mais essa gripe. Bom, e com isso eu vou terminando meu morning call, tá? Pra gente ficar aqui de olho nas operações.